Neste vídeo serão abordadas questões sobre a paralisia cerebral, o que é, sobre suas causas, sobre como ela é classificada, sobre alguns sinais clínicos e sobre o desempenho funcional. Então vamos juntos até o final. O encéfalo, localizado no crânio, é constituído por estruturas especializadas que funcionam de forma integrada para permitir as funções motoras e sensoriais. Uma alteração nessas estruturas pode ocasionar limitações no desenvolvimento da criança. Quando acontece o desenvolvimento anormal ou lesões nas partes do cérebro que controlam o movimento, equilíbrio e postura, ocorrem alterações nas funções motoras e sensoriais. Contudo, paralisia cerebral não é uma paralisia do cérebro, como o termo leva a crer. A chamada paralisia cerebral é um termo guarda-chuva que engloba várias desordens não progressivas relacionadas ao desenvolvimento que ocorreram na infância. A definição mais utilizada é a de Rosenbaum e colaboradores. A paralisia cerebral é definida como um grupo de desordens permanentes do desenvolvimento da postura e do movimento, causando limitação da atividade que são atribuídas a distúrbios não progressivos que ocorreram no desenvolvimento encefálico fetal ou infantil. As desordens motoras da paralisia cerebral são muitas vezes acompanhadas por distúrbios da sensibilidade, percepção, cognição, comunicação e comportamento, pela epilepsia e por problemas musculoesqueléticos secundários. Então, além das limitações motoras, o distúrbio cerebral também pode afetar a visão, audição e outras modalidades sensoriais. Outro problema está relacionado com as limitações nas atividades que diminuem o aprendizado e aquisição de experiências, importantes para o desenvolvimento motor e sensorial, restringindo ainda mais o aprendizado e o desenvolvimento de experiências. As causas da paralisia cerebral podem ser divididas em pré-concepcionais, pré-natais, intraparto ou pós-natais. Entre as causas pré-concepcionais temos o tratamento para infertilidade e história familiar da doença neurológica ou de convulsões. Entre as pré-natais temos problemas que ocorreram desde a concepção até o início do trabalho de parto. Entre os mais frequentes são infecções, alterações metabólicas, irradiações, traumatismos, incompatibilidade RH e dietas inadequadas. Entre as causas intrapartos ou perinatais, temos os problemas que aconteceram desde o começo do trabalho de parto até o nascimento. Pode ser causada por partos mal orientados, causando falta de oxigênio para a criança, contrações uterinas anormais, posições fetais anormais, alterações do cordão umbilical, drogas sedativas ou analgésicas ministradas à mãe, infecções neonatais, prematuridade. Entre as pós-natais, são aquelas que atuam desde o nascimento até o final da maturação do sistema nervoso, 2 a 3 anos. As mais frequentes são quando ocorrem inflamações agudas do cérebro por uma infecção viral ou bacteriana, traumatismos crânioencefálicos, condições anóxicas quando ocorre falta de oxigênio, convulsões neonatais, problemas respiratórios e cardíacos. PC não é uma doença, é ao contrário, uma categoria de deficiências que inclui pacientes com um tipo de problema. São os distúrbios crônicos não progressivos do movimento ou da postura, com início precoce prematuro. Então, o diagnóstico se torna um problema menor. O importante é a funcionalidade, a incapacidade e a saúde da criança. O desenvolvimento motor de uma criança é prejudicado desde o início. A criança cresce com uma experiência de mundo diferente quando comparadas às crianças sem deficiência. E a experiência dos pais quanto à criação de filhos também é diferente. As crianças com paralisia cerebral são classificadas de acordo com a distribuição do comprometimento, de acordo com a qualidade do tônus postural ou de acordo com o grau do comprometimento.
De acordo com a distribuição do comprometimento, a classificação pode ser unilaterais e bilaterais. As formas mais comuns são quadriplegia, que é bilateral, quando os 4 membros são comprometidos. Diplegia também é bilateral, quando os 4 membros são comprometidos, mas as pernas são mais comprometidas do que os braços. E hemiplegia, que é unilateral e ocorre quando há o comprometimento de um lado do corpo, sendo o braço mais acometido. Outra classificação relacionada com a qualidade do tônus postural, temos a tetose, que é caracterizada por movimentos involuntários. A criança não consegue controlar o movimento e manter um padrão. Ataxia manifesta-se por instabilidade de movimentos, tremores, hipotonia, dismetria e dificuldade de coordenação motora, quando ocorrem tremores ao realizar um movimento. Espasticidade é a mais encontrada e frequente em 88% dos casos. Na forma espástica, ocorre uma diminuição da força muscular e aumento do tônus muscular, desencadeando enrijecimento e lentidão de movimento do membro espástico. A falta de força e destreza é mais incapacitante do que a hipertonia. Então, é muito importante que todos os envolvidos com a criança promovam o movimento. A criança precisa se movimentar, não pode ficar parada. E temos os casos mistos, quando ocorre uma combinação de pelo menos 2 tipos das formas espástica, tetósica e atáxica. E, finalmente, de acordo com o grau do comprometimento, a classificação está entre leve, moderada e grave. A severidade de comprometimentos da paralisia cerebral está associada às limitações das atividades e à presença de comorbidades. Então, os principais sinais clínicos são fraqueza muscular, controle pobre da atividade muscular, sequência inadequada da contração dos músculos, contração simultânea de vários músculos, ele não consegue relaxar determinados músculos para que o movimento ocorra, contraturas, quando ocorre encurtamento do músculo devido à contração severa do músculo, no caso da espasticidade principalmente, deformidades ósseas, principalmente o deslocamento de quadril e deformidade na coluna podem se desenvolver ao longo da vida. As pessoas com paralisia cerebral apresentam diminuição do desempenho funcional. Como as crianças com paralisia cerebral possuem comprometimento motor e podem ter distúrbios sensoriais, perceptivos e cognitivos associados, ocorre influência no seu desempenho funcional. Esses comprometimentos durante o desenvolvimento da criança com paralisia cerebral podem dificultar a realização das atividades de vida diária, ou seja, atividades relacionadas ao banho, higiene oral, alimentação, vestuário, uso de banheiro e comunicação. A limitação nessas atividades dificulta sua participação no meio familiar, escolar, clínico e demais ambientes sociais. Assim, ocorre uma maior restrição no aprendizado e no desenvolvimento de experiências. A pessoa com paralisia cerebral necessita de compartilhamento de cuidados entre a família e as equipes de saúde. Quanto mais precoce for a estimulação, maior será o aproveitamento da plasticidade cerebral e menor o atraso do desenvolvimento. É necessário promover experiências motoras e sensoriais de qualidade. Todas as pessoas envolvidas devem visar a funcionalidade e autonomia da pessoa com paralisia cerebral. Se o vídeo ajudou você, deixe seu gostei. Se ficar alguma dúvida, é só deixar um comentário. Muito obrigada! Até o próximo vídeo. Tchau!